Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Como eu sempre digo, a essência do sucesso é o planejamento, certo? E é claro, não apenas o planejamento como o sonhar, mas o planejamento como conhecer aquelas 3 etapas: o começo, o meio e o fim, certo? E assim, a partir do momento em que você tem um plano seu, o plano A, certo? Você estabelece um sentido à sua vida, uma ligação, um ser, o que será, certo? Um propósito para a sua existência, é que você começa a planejar, entendeu? Certo? E planejar inclui saber as possíveis dificuldades, as facilidades, aprender com os erros, aprender com as experiências. Obviamente, você também pode mudar, desistir, pensar que outra possibilidade seja melhor. Você pode parar os seus planos por um tempo, seguir para outros, mas sempre tem assim, quando planejar algo, a intenção de que este plano, este ser, aquilo que será, porque a ideia de se ter e também de ser, ou de ser, né, consiste num caminho das pedras. E isso inclui que às vezes descobre-se que tem coisas assim. Quantas vezes, por exemplo, se tem que puxar tapetes, bajular pessoas, às vezes perder, recuar, mas tente não desistir, certo? Saiba, tenha sempre em mente, o mundo é competitivo, ok? O mundo, a vida, a existência é cruel, certo? E isso é independente de qual ser seja, certo? Pense, por exemplo, os leões, eles têm que matar para comer. A natureza é cheia de casos de violência, certo? Tanto que os documentários do National Geographic que fazem sucesso são o do gnu bebendo água e o crocodilo abocanhando ali pelo pescoço, certo? E não os animais cooperando, porque eles também raramente cooperam. Bom, mas enfim, certo? O que eu quero dizer se tiver algo que tenha algo que lhe motive, na verdade, não é se tenha, mas tenha algo que se motive, certo? Tenha algo um foco, um objetivo, que quando você chegar lá, você será aquilo, você será o que você tem em mente de objetado, certo? Porque é isso que dá sentido à vida,
Infelizmente, deuses não existem, ou um Deus, se você for cristão, eles não existem. Espíritos, energias cósmicas, é que nem, por exemplo, dizem lei de atração, isso não existe. O universo é um lugar escuro e frio até, se você estiver muito longe do Sol, certo? De alguma estrela, né, como o Sol, certo? Então, assim, faça o que você fizer, tendo em mente uma pessoa, você, tá? Eu não tô dizendo que você não possa ter família, não possa, por exemplo, lutar pela imagem dos seus pais, lutar para ter a melhor educação para os seus filhos, sei lá, ser feliz no casamento, ou ter uma mulher e filhos, por exemplo, mas querer ser lá, ser a mulher quer ser empresária, o marido quer ser advogado. Você deve ter isso em mente. E sempre que você tiver um objetivo, persiga-o de modo voraz. Se for preciso deixar coisas pelo caminho, deixe. Se for preciso atropelar, atropele. O plano B é só você retraçar a rota para o plano A, certo? Nunca tem um plano B. Isso não quer dizer que você não possa desistir, mudar de ideia, ver que não vale a pena, ver que o que você quer não é o que você queria. Mas tenha algo em mente, tenha uma perspectiva, certo? Por mais difícil que seja, certo? Por mais demorado que seja, a gente não sabe quanto vai viver, mas a nossa vida será longa. Não importa se ela vai durar 2 anos ou mais 50, será um longo, você não vai sentir, e você só vai sentir se você não fizer nada, essa morosidade, entendeu? Porque você ter um objetivo que lhe compele, que lhe faz acordar todos os dias e por aí vai, que faz fazer as coisas, que quando você se derrota, é derrotado, você chora, você fica abatido, precisa também se descabelar, mas você fica mal. Mas aí, como eu disse, você usa o plano B, que é o que? É repensar a rota para esse plano A, certo? E aí, isso vai te trazer, certo? E assim, não acredite nunca em ninguém que venda soluções fáceis, certo? Infelizmente, eu falo isso para adultos, tá? Esse canal é para adultos, esse podcast é para adultos. Então, e para os adultos, não existe fácil no dicionário. A única coisa, mais uma coisa que está escrita em letras garrafais é trabalho. E seja o que você quer, se é ter ou ser,
o que for o objetivo, que vai te dar uma razão de sua existência, é sempre o plano A. E sim, saiba que pode ser até rápido, digo 5 anos, por exemplo, ou pode ser demorado. Talvez, por exemplo, se você for espiritualista, alcançar, no grande ocaso da vida, mas saiba que não existe caminho fácil. É um caminho das pedras que você ultrapassa descalço. E que, infelizmente, também corre o risco de não dar certo e você ficar pelo caminho. Mas eu te garanto que quando você tiver um objetivo, quando você encontrar algo pelo que lutar, pelo que seguir em frente, não vou dizer que vai valer a pena, mas pelo menos você não desperdiçou o seu tempo nesse mundo. E saiba que a chance que nós temos de estar neste mundo, entre o caminho, entre este segmento de reta, onde numa extremidade nós temos o nada e na outra extremidade nós temos nada. Nesse momento, é nesse espaço que nós vivemos, e não importa a duração dele, ele pode ser longo, principalmente se você não fizer nada, mas mais curto se você for, e suave se você fizer algo. Estar com a mente ocupada e o corpo focado vão fazer toda a diferença no final. Obrigado.